Olá, pessoal! E aí, já ouviram falar de migrações de cérebros? Esta é uma movimentação populacional muito interessante. Primeiramente, quem é esse? Quem é este migrante? É o ser pensante. Como que eu posso traduzir isso em termos práticos? Esse é o trabalhador intelectual. Aquela mão de obra altamente qualificada que se forma nos grandes centros universitários, que por vezes estão em países em condições econômicas difíceis, os chamados países pobres ou em desenvolvimento ou ainda subdesenvolvidos, e que são pinçados desses territórios por grandes empresas de países centrais, os chamados países ricos ou desenvolvidos, que lhe oferecem um bom salário, ótimas condições de trabalho e tem interesse na capacidade criativa deste trabalhador e leva para países como a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá. Esta é a chamada migração de cérebros, que é o chamado trabalhador intelectual. O que eu tenho como perfil? Número 1, é uma mão de obra altamente qualificada. Isso significa dizer, então, que para o país que ele está chegando é muito bom, mas para o país que está saindo, que ele está deixando, é péssimo. Por quê? Na prática, esse país não terá a mínima possibilidade de ter uma evolução tecnológica própria. Logo, isso o torna permanentemente dependente. Mas o que é o problema? São as questões de trabalho e renda. Eu jamais vou ter, na condição de um trabalhador intelectual, a mesma condição de trabalho e de renda que eu tenho num país como a Alemanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, França, num país pobre. Então, automaticamente, esse trabalhador, ele não pensa duas vezes quando ele tem essa oportunidade. Para o país que está recepcionando, é fantástico, porque eu estou recebendo uma pessoa com alta capacidade de inovar e de criar, permitindo assim uma supremacia tecnológica. E mais que isso gera um efeito catastrófico, que é o monopólio tecnológico nas mãos dos chamados países ricos, perpetuando uma nova relação de dependência. Assim, essa hoje é uma das principais características da nova divisão internacional do trabalho, a concentração tecnológica nas mãos de poucos países, a se destacar países como Estados Unidos, Japão, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, que exercem o monopólio tecnológico sobre uma série de países pobres ou ainda países que se dizem emergentes, concentrando no seu território as indústrias de alta tecnologia e mandando para esses países pobres ou emergentes as indústrias de montagem, numa clara situação de concentração e domínio tecnológico. Desta forma, fica para você a ilustração, né? O que migrou? O cérebro. O que ficou? Só o corpo, ou seja, nesses países ficará o trabalho braçal, não é o trabalho intelectual. Por quê? Porque o trabalho intelectual foi parar nos países centrais. Então o que a gente pode associar aí? Número 1, aquele país que recebe esse trabalhador, ele está nos chamados tecnopolos, os polos tecnológicos. São centros de P&D, centros de pesquisa e desenvolvimento, o que significa o quê? Centros de geração de inovações tecnológicas. E o trabalhador que ficou aqui? Este estará associado a indústrias que montam produtos, ou seja, manipuladoras da tecnologia que não lhe pertence. Ela está monopolizada pelos chamados países ricos ou centrais. Isso te lembra alguma coisa? É você pensar o desenvolvimento de motores da Toyota no Japão e a montagem de veículos da Toyota no Brasil. É você pensar o desenvolvimento da tecnologia dos iPhones da Apple na região do Vale do Silício, na Califórnia, e montar esse produto onde? Na China. O que eu tenho lá? Mão de obra barata, isenções fiscais. Ora,
Então essa dinâmica populacional está diretamente correlacionada a questões econômicas da atualidade. Então, boa sorte no seu vestibular, com o seu Enem, tema quente para essa prova. Grande abraço!